Bem-vindo! Hoje vamos continuar com a mulher samaritana, uma mulher cheia de paixão. E também vamos falar da cura do filho de um oficial. Eu recebo o pastor Paulo Henrique. Bem-vindo! Xavier, muito obrigado por esse convite. Para mim, esse programa já faz parte da minha vida. Você, né, que nos acompanha, que nos segue aqui, que curte o nosso conteúdo, obrigado mais uma vez estar aqui, com certeza. Falar das riquezas, das grandezas de Deus é sempre um prazer para mim. Tenho certeza que esse é mais um programa que nós vamos crescer e conseguir transmitir algum conhecimento para todos os telespectadores. Obrigado. Semana passada, no show precedente, a gente falou já do início da história da mulher samaritana. Pode nos lembrar um pouquinho? É muito famoso, mas é bom fazer um pequeno resumo, né? Resumindo a história da mulher de Samaria, Jesus primeiro dispersa os discípulos para irem ao mercado comprar comida, né? Pão, talvez uma água, talvez um suco. E a partir dali, agora, ele tem um contato com ela, só os dois, porque ele precisava tratar de algo particular. A partir dessa ideia, Jesus começa a fazer uma transformação na vida dela, e se você não acompanhou ainda, vai lá, é o primeiro vídeo sobre essa ideia da mulher de Samaria, né? O programa passado, você vai ver o que Jesus fez, as transformações, conteúdo riquíssimo. E ali ele começa a desenvolver com ela, revela que é o Messias, mostra que ele poderia dar a água da vida enquanto ela pedia uma água que era só para matar a sede dela, uma transformação sobrenatural. E no programa de hoje a gente vai avançar, porque tem mais conteúdo sobre a mulher de Samaria, e quem ganha nisso tudo é só você. Verdade, é uma história fantástica, né? É uma das mais lindas, na minha opinião, da Bíblia. E vamos começar a ler através do versículo 27, né, do capítulo 4, porque você mencionou os discípulos, agora vamos ver o que acontece com os discípulos. João 4:27 diz assim: Nesse ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse nada. Que perguntas ou por que ele fala com ela? Quanto à mulher, só até aqui. Vamos lá, porque imagino que muitas pessoas têm essa pergunta. Por que você acha que os discípulos ficaram surpresos, né? Na sua visão. São vários casos, inclusive surgiu no mercado várias tentativas de dizer que Jesus estava tendo um affair com ela, e na verdade não é nada disso. Verdade. Jesus queria resolver o problema dela. Mas, Xavier, tem muita coisa na nossa vida, e eu acho que essa é a maior lição dessa história, é que Deus ainda deseja ter um particular conosco. Essa ideia do particular é uma ideia que permeia justamente essa questão da Bíblia. Por quê? Porque hoje em dia está todo mundo muito ligado nos holofotes, está todo mundo querendo a multidão, como acontecia. E engraçado que no meio da multidão, Jesus curava apenas uma pessoa. Na multidão, Jesus nunca curou a multidão. Na multidão ele alimentou, mas curar e fazer milagre era individual. Então o que Jesus queria? O que Jesus tinha para tratar com ela não era para tratar com os discípulos. Por quê? Mas que um homem como Jesus vai conversar com uma mulher? Mas por que ele, sendo judeu, vai dar atenção para uma mulher, ela sendo samaritana? Então, o que Jesus faz na nossa vida? Quando as pessoas começam a fazer muitas perguntas duvidando do que Jesus pode fazer, ele evita tudo isso, dispersa o caminho para ele resolver o problema. Quantos discípulos chegam, o que acontece? A situação já está resolvida. O que eles fazem? O que Jesus... O que o Senhor, né, ali no texto, está fazendo com ela? Por quê? Primeiro, um samaritano não falava com o judeu, no caso, o judeu não falava com o samaritano, principalmente mulher. Homem e mulher sozinho, nesse contexto de judeu e samaritano, não funcionavam. E depois, parece que pela felicidade da mulher, quando os discípulos chegam, por que eles ficam surpresos? Porque é o momento do êxtase dela, ou seja, o momento da alegria total, que ela vai soltar o cântaro e vai fugir. Então parece o seguinte, por que ela está indo embora agora só porque a gente chegou? Então deixa a mente deles totalmente perturbada para querer saber o que de fato aconteceu. A gente fala aqui do preconceito, né? Você falou das mulheres nessa época, né? Que é 2000 anos atrás, né? Vamos lembrar disso. Mas a reação dos discípulos, ela é bem, que chama na comunicação indireta, né? Sim. Que eles não falam, né? Mas fala... Fala pra dentro, né? Como se fosse resmungando. Né? Faz pergunta, né? Mas não
Não fala diretamente, né, com Jesus. Agora, outra pergunta que achei interessante é por que a mulher samaritana deixou seu cantar e voltou imediatamente lá pela cidade, né? Às vezes, Xavier, Qual a razão você acha? muita gente que não sabe o que é um cântaro, ele não era leve, porque ele ia levar a água. Então ele já era pesado para sustentar e no meio do caminho a gente não sabe se a distância era muito grande, quantos quilômetros ela ia percorrer. Com essa água, Xavier, talvez ela tomaria banho, tudo indica no texto que ela tinha um marido, não fala de filho, mas se a gente supor que são 3 pessoas para tomar banho, a água era para tomar banho, para fazer comida e o café do outro dia. Ela deixa o cântaro na mão porque o cântaro já estava com água. Olha o que acontece, a loucura, para você entender. Ela foi no poço buscar água para fazer janta, para tomar banho, para fazer café. Ela deixa o que ela foi buscar lá. Isso aqui é revelação. Porque o que ela recebeu, né? Porque o que ela recebeu era muito maior do que a água. Sim. Que ia resolver a vida dela. Ela deixa tudo lá. A alegria era tão grande, ela estava tão eufórica, tão feliz, que ela não via a hora de chegar na sua comunidade e contar tudo o que Jesus fez na vida dela. Isso é muito maravilhoso. Porque me parece que o livro de João, ele trabalha sempre nessa simbólica, né? No espiritual. Porque aqui, o que acontece, né? Você falou bem. As coisas materiais não são tão importantes, né? A coisa que é o espiritual. O pastor Hernandes Dias Lopes escreve num livro sobre João: a mulher teve os olhos abertos progressivamente, agora ela compreende que ela está diante dos Messias, né? E você já falou que isso na verdade, é o evangelho, né? Sim. Em grego, né? A boa notícia. A boa notícia. Essa ideia do tô dando aula de teologia do Novo Testamento, né? Eu sou especialista nessa área. E a palavra boa notícia ou boa nova, ela vem do hebraico bezorá, né? Do aramaico ali. E essa evangelion, evangeliston, é o anúncio das boas notícias. Você pregoar a boa notícia. E essa mulher, ela foi tão privilegiada, Xavier, que ela não recebeu apenas uma notícia de Jesus. Quando ela descobre que Jesus é o Messias, ela carrega todas as boas notícias que ela consegue levar. Porque tem um detalhe, se ela conseguisse, olha só, se ela conseguisse, ela levaria muito mais. Às vezes, o que nos atrapalha de receber mais bênçãos é a nossa incredulidade. Porque você vai fazer uma pergunta, talvez no versículo 28, ela vai falar assim, no 29, será que ele é o Messias? Quando ela vai contar, verdade, ela já teve prova suficiente para ver que ele era o Messias, mas ela ainda pergunta. E talvez isso tenha um tom de ironia. Exatamente. Talvez você já fez minha pergunta, parabéns. Tá? Mas uma coisa é isso. Por que essa pergunta? Porque quando a gente está lendo, a gente... talvez é uma retórica da época, né? Fazer uma pergunta já e responder sim, né? Porque eu acho que eu concordo com você. Quando ela faz a pergunta, ela já é convencida que é o Messias. Sim. Ela faz mais a comunicação para os outros, né? Exatamente. Tem muita ideia da maêutica aí, tem um pouco da ideia da dialética. A questão é a seguinte, a gente tem que tomar cuidado porque a hermenêutica, ela tem os signos linguísticos, né? Então a gente precisa entender qual é o contexto aí. Ela já ficou claro pelo contexto que ela sabe que Jesus é o Messias. Só que quando ela chega na aldeia dela, o povo não sabe quem ele é. O que ela faz? A ideia da interrogação, né? O método interrogativo. Eu uso muito esse método no ensino para os alunos da faculdade, graduação, pós-graduação. Será que ele não é? Quando você já deixa a dúvida, o que você espera? Vamos lá conferir então, porque se você está contando que ele fez isso na sua vida, pode ser que ele faça na minha também. Eu quero ir lá conferir. Então isso arrastou essa multidão até Jesus e com certeza, pelo milagre que Deus fez na vida de uma mulher, salvou todo um povo. Olha o milagre, porque pelo milagre que Jesus fez na vida dela, salvou todo um povo. E talvez pode ser assim na minha e na sua vida. O que a gente não pode deixar de fazer é de abrir a boca e contar as boas notícias. Vamos falar agora sobre isso, exatamente sobre evangelização, porque às vezes... ter a ideia que vamos ter que falar, talvez esse programa não é um bom exemplo, né? Porque a gente quer falar com milhares de pessoas, né, no YouTube, mas às vezes aqui mostra que falar só com uma pessoa ajuda às vezes mais, né? E uma outra pessoa é uma coisa mais uma conversa, né? Você quer falar um pouquinho sobre porque talvez é a primeira missionária, a evangelização fora da Judeia, né? Sim.
porque Samaria não era Israel, judeu. É a primeira evangelização, algum autor fala de transcultural. Pode comentar um pouquinho o que a gente pode aprender dessa história. Uma lição grande nessa questão da mulher de Samaria é que, primeiro, Jesus não faz acepção de pessoas, né? Nem pelo fato histórico dela e nem pela questão da etnia. Então, Jesus não liga para raça, povo e credo. Jesus quer salvar a pessoa, esse é o milagre. Jesus lida com pessoas, ele quer salvar a pessoa. Quando ele faz o milagre na vida dela, esse milagre é individual. Olha o milagre. Olha o milagre. O milagre é individual. A conversa é pessoal. Porque para a gente começar uma revolução sociológica, essa revolução sociológica começa de dentro para fora. Primeira coisa que Jesus fez, mudou o caráter dela. Porque as pessoas da aldeia dela já conheciam qual era a história dela, qual era o caráter dela. O histórico dela já era ela conhecido. Só que Jesus vem mudar o caráter dela. Para ela chegar lá e mostrar o que ela já faz, o povo vai falar assim, vai embora, você tá mentindo. Quando ela pisa na aldeia, fala, será que ele não é o Messias? Ele falou tudo sobre a minha vida. Os caras já conheciam ela, o que o pessoal vai fazer? Vamos lá que eu quero saber quem ele é. Quando chega lá, o milagre acontece. Que lição nós temos nessa parte? Primeiro, Jesus não vai mudar a multidão. E eu falei disso anteriormente. Jesus vai mudar você. E através da sua vida, o milagre vai acontecer coletivo. De dentro para fora. Individual e coletivo. Verdade. Não, isso é ótima lição, né? Que todo mundo tem que aprender, né? Por isso que, aliás, eu penso que esse tipo de programa é muito válido. Demais. Porque a gente trabalha, e talvez em 5 anos a gente volta no Evangelho de João, né? Que é fundamental, né? Para nós. Agora vamos um pouquinho na frente, no versículo 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, mestre, coma. Né? Essa parte também ela não é muito simples, porque a gente volta numa parte do simbolismo. Né? Os discípulos são muito materialistas no sentido da matéria, né? Coisa física. Aqui nada espiritual. Então minha pergunta é, ele fala de um alimento, né? Jesus fala de um alimento que os discípulos não conhecem. O que significa? Ele não fala da comida que a gente vai na padaria ou no restaurante, né? É outra comida. Isso talvez possa te chocar um pouco, porque o que a gente vê de anúncio do evangelho, eu nem sei como você vai entender isso, mas o evangelho da riqueza, o evangelho da prosperidade, né? O evangelho da comida, esse não é o problema. O problema é deixar a espiritualidade de lado e viver só as questões materiais. Verdade. E aí Paulo, quando escrito por Técio, Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17, olha só, se você puder acompanhar aí na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você esteja acompanhando. Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui Jesus mostra o que é o reino de Deus. Porque olha só, Xavier, toda mensagem que era anunciada, primeiro, quando João Batista vai abrir o caminho, qual era a primeira mensagem dele? Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus vem, Jesus fala, arrependam-se porque o reino de Deus está entre vocês. Quando Pedro se converte, arrependam porque o reino de Deus está próximo. Quando Paulo se converte, Paulo vai pregar, arrependam porque o reino de Deus está entre vocês. O que é isso? Então aqui que a gente tem que perguntar, o que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito. O que os discípulos não entenderam? Os discípulos não entenderam que mesmo que eles estivessem preocupados com Jesus com fome, poderia desmaiar, andavam demais, o trabalho era muito árduo, mas Jesus quer deixar uma outra lição. Realmente, eu precisaria comer, só que eu estou aqui para fazer uma outra vontade, que não seja só o alimento. Sim. É a vontade do meu pai. Qual é essa vontade? Transformar a vida dela. Qual é a vontade? É que vocês vão na padaria comprar comida e eu vim fazer a vontade de meu pai. Qual é a vontade de meu pai? Impetrar o reino dos céus. Então aqui, Xavier, a lição é essa. Por que ele não quis comer? Porque o momento não era de comer o alimento sólido, mas era de mostrar que nós também precisamos nos alimentar de um alimento que é espiritual. Sim, e também tem alguma interpretação que o Jesus precisa ser glorificado na terra. Ele também é muito focado na missão, né? Sim. Talvez os discípulos são mais focados no dia a dia, nas comidas, que também acho que a gente não deve entender o texto com
o Jesus quer que a gente passe fome. Não, é isso, jamais, né? jamais. É realmente 1 mais 1, não, né? Não é 1 menos 1. Não, é 1 mais 1. Uma adição, Mas né? uma questão que é importante, Xavier, é assim, o foco dos discípulos realmente estava ali para se alimentar. A grande questão é que nesse momento Jesus estava dizendo o seguinte, a comida não está aí? A comida pode esperar e eu também posso esperar. Essa lição aqui talvez doa, mas é realidade. Às vezes nós somos impacientes e não conseguimos esperar. Quando Deus quer fazer um milagre, aí nós colocamos a nossa vontade na frente, no lugar da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Transformar a vida dela. A comida ia embora? Não. Os caras já não tinham ido no mercado? Já não tinha gastado dinheiro? Já não tinha comprado? Primeiro eu resolvo o seu problema. Depois eu me alimento. Tem coisa que pode esperar. Tem coisa que não. Aí eu acho que também hoje em dia, na política, na filosofia, em várias áreas do conhecimento, tem esse conceito de priorizar as coisas, de hierarquia, né? Sim. Isso é muito fundamental, porque a gente não pode dar o mesmo tempo para cada coisa, né? Por exemplo, não sei, logo vamos falar um programa sobre Israel, a segurança de Israel, ela deve ser agora, a gente grava em outubro de 2027, a prioridade, a gente não pode começar a focar sobre o sexo dos anjos, a gente fala, né? Quer dizer, vamos abrir um terceiro sexo, pode ser uma pergunta, mas não é prioridade. Sim. Então, acho que o fantasma do Jesus, do livro de João, é muito ensinamento e prática para nós. Qual é nossa prioridade, né? E lógico que a prioridade de Jesus aqui é profética também, é a glorificação de Deus na terra, né? Sim. A gente vai ler em João 17:4, né? Isso é bonito, Xavier, porque assim, é uma lição para nós. O que é prioridade na sua vida? É tudo que é material ou a vontade de Deus como Jesus fez? Trazer o reino, mostrar o reino era a prioridade. Só que, às vezes, talvez você que esteja nos acompanhando agora, não é que se você não fizer a sua vontade agora e deixar ela em segunda instância, não significa que você está deixando de lado. Apenas que você está estabelecendo prioridades, porque quando você estabelece prioridades, olha o que eu vou falar, o resultado é muito maior, porque depois lá na frente você não se arrepende, você só se alegra. Então a gente precisa inverter o quadro, prioridade primeiro, o que é secundário vai entrar no trilho e vai acontecer. Sim. Gostei desses versículos, né? Agora vamos um pouquinho mais na frente. Jesus usa uma parábola, uma ilustração, né? Não sei se é uma parábola, pode falar. Faltam 4 meses para a colheita. Esse é muito interessante. Não conheci bem essa passagem, acho fantástico, né? Porque podemos imaginar que foi em janeiro em Israel, né? Vamos lembrar que aqui o Brasil ele está no hemisfério sul, só que Israel está no hemisfério norte. E tem verão, inverno. Inverno ele fica de dezembro até fevereiro. Então os teólogos pensam que esse texto foi escrito em janeiro. Então Jesus fala, falta 4 meses para a colheita. Imagine que ajuda a imaginar uma colheita em maio. Aqui no Brasil é tudo invertido, né? 6 meses de diferença. Pode explicar um pouquinho essa ilustração? Você acha que é uma parábola ou mais uma ilustração com a sua... O que acontece, Xavier? Acontece o seguinte, aqui a lição que Jesus dá, ela continua dentro da perícope da mulher de Samaria. Para você que não sabe o que é perícope, você troca a expressão perícope por trecho. Faz parte desse trecho. Quando ele fala da ceifa, né, o subtítulo aí, a colheita, faz parte da ideia da mulher de Samaria. Por quê? Porque ele usa o exemplo da mulher de Samaria, não era o momento de colher na cabeça dos discípulos, porque se os discípulos ficam junto com eles, ia estragar a colheita. Porque a mulher de Samaria era a colheita. Já tinha sido plantado faz tempo. Jesus estabelece a prioridade, ele dispersa os discípulos voltam e mesmo assim eles não entenderam qual era o propósito. Aí Jesus vem e usa essa ideia dessa parábola, que pode ser uma parábola real. Faltava realmente 3 meses para a colheita. Por volta de maio, abril, maio ali, né? Finalzinho de maio, no comecinho de abril. E ele vai dizer o seguinte, vocês estão dizendo que falta 4 meses para a colheita. Só que eu estou dizendo que o momento de colher é agora. Agora. Sabe o que é isso? Jesus foi, usou a mulher de Samaria como semente,
ela foi enviada no condado dela, ganhou a família inteira, todos os vizinhos, voltou, contou para Jesus. E o que os caras estavam esperando? Aí ele usa a colheita dos frutos para dizer o seguinte: o reino de Deus tá lotado de coisa para colher, de fruto. Mas o que vocês estão preocupados? Aí o trocadilho, com colher as coisas da terra e esquecendo a vontade do reino do céu. De novo, essas coisas de prioridade, né? Mas agora, indo nessa coisa, né? Quem é o semeador e quem é o cefeiro, né? No versículo 36 a 38, né? Para mim, o semeador é sempre Jesus. Fazendo exatamente isso. Espírito Santo. Exatamente. Quem semeia é justamente... Nós não somos os semeadores. Tá. Quem semeia é Deus, é Jesus e o Espírito Santo. Nós somos os ceifeiros, ou seja, nós que vamos colher. Só que quando você colhe, tem um detalhe, Xavier. Porque quando você pega o fruto da árvore, às vezes tem coisa que tem espinho, às vezes você tem que lavar, às vezes você tem que cultivar. E quando você volta lá, você tem que cuidar da árvore que você recolheu o fruto. Por quê? Porque se você deixar ela bagunçada, ela não dá fruto de novo. Jesus plantou, mas quem vai ceifar? Os ceifeiros ali, se você pegar o livro das tradições profissionais no período de Israel de Jesus, o que ele vai falar? Ele vai falar que o ceifeiro, quem colhia, lavava, cuidava inclusive não só do fruto, mas também da árvore. Isso é muito importante. Jesus diz: eu sou o ceifeiro, eu sou quem planta e vocês é que vão colher. E isso é muito profundo. Porque nós somos os discípulos, né? Ele é a videira verdadeira. Isso já fica bem claro. Eu sou a videira verdadeira. O pastor Hernandes Dias Lopes escreve no mesmo livro: Sicar, né, a cidade de Samaria, estava madura para ser colhida, né? Você falou que realmente o texto continua, ele não é fora do contexto. Ele não é fora do contexto, faz parte da mesma... Basicamente é uma crítica que eu pensei, né? Tanto aos discípulos, tanto a nós, né? O Brasil, que às vezes a gente não gosta muito de evangelizar porque no politicamente incorreto, né? E não sei, né? Você tem também uma crítica a fazer para nós? Eu acredito que a gente vai criticar mais ainda. Acho que esse é só a pontinha do iceberg. A questão é a seguinte: nós estamos vivendo na era digital. Esse programa aqui não tem para ninguém. O acesso à informação está cada vez mais rico e mais detalhado. Essa preocupação que nós temos aqui, poucas pessoas têm de levar um conteúdo desse com bagagem, com bastante estrutura. Não é disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando que pelo fato da comodidade, as pessoas perderam o interesse do tete-a-tete. Não, porque hoje não precisa evangelizar aí na rua. Eu sou da época do folhetinho de R$1. Não sei se você viveu isso, mas eu sou da época do folhetinho de R$1, que não tinha muita estrutura. Você evangelizava: ó, Jesus te ama, as irmãzinhas do Cox, antigo, né? Pastor assembleano, entregava o folhetinho no ponto de ônibus: ó, Jesus te ama, no meio da rua. Acabou isso, por quê? Porque agora tá todo mundo conectado na internet. Mas como que fica o lance do tete a tete? Se Jesus faz isso, por exemplo, lá, porque a tecnologia já era avançada também pro período deles, né? Não precisa falar, deixa que eles vão ficar sabendo pelo que eles vão ouvir. Ah, você viu o que está acontecendo naquela igreja? Ah, você viu o que está acontecendo naquela programação? Não, a Bíblia diz: vão por todo o mundo e preguem o evangelho, no original grego, a todas as pessoas que você encontrar na metade do caminho. E esse papel é o papel principal da igreja. E acho que aqui vem uma coisa interessante, né, para um pastor como você. Se um dia você prega numa igreja e tem 5 pessoas, no final você pode ser tão feliz que você tem 2.000. Lógico, eu entendo, pelo ego, como aqui a gente prefere falar na frente de 1 milhão de pessoas que assistem que 5. Mas o final, imagine que você prega para 5 pessoas e 2 se convertem. Tocou o coração. Demais. E talvez em 5 anos te manda o mensagem, pastor Paulo, graças a você. Então, acho que é isso, né? A gente tem que focar pessoa por pessoa. E é uma lição, talvez, contra a modernidade, né? É na contramão, Xavier. Contramão, mas é bom. Isso a gente... É sempre bom, né? Já falei, né? Um bom autor, ele não vai te passar uma pomada, a gente fala aí. Sim. Francês, né? Ele tem que te... Tem a pancada, é o choque da realidade, né? É bom. É o choque da realidade. Mas esse 1 a 1, eu acredito que esse 1 a 1, esse mano a mano, como fala, esse tete a tete, ele é bom demais. Porque esse particular é que vai gerar o resultado lá na frente e vai comover a multidão. Mas primeiro começa
com você, no particular. Aliás, é bom, porque minha nota aqui era, graças à sua compreensão, né, da mulher samaritana e declaração, os habitantes da cidade de Sicar, né, cidade de novo na Samaria, chegaram a uma excelente conclusão. O Jesus como o Salvador do mundo, o famoso Salvador Mundi, né? Sim. Porque eu sei que Jesus tem várias definições, mas é uma definição que eu gosto muito. Mundi. Salvador do mundo, porque realmente os 8 bilhões de pessoas pode acreditar, né? E às vezes com visão bem diferente, né? E você sabe uma coisa que aconteceu, Xavier, nessa história da mulher de Samaria? Gerou uma frustração em todos que ouviram, dizendo o seguinte: por que que ele encontrou ela primeiro? Porque o milagre foi tão bom, foi tão maravilhoso, que as pessoas que receberam depois queriam estar no lugar dela para receber a transformação primeiro. E depois parece que tá escrito, né, o povo de Sicar, ele também falou com Jesus 2 dias, não está muito escrito, só um versículo, né? Mas quer dizer, primeiro a mulher samaritana e depois o povo tinha a chance de ver Jesus. Sim. Né, de verdade, né? Que ajudou na conversão de muitas pessoas, né, na Samaria, né? Que é aqui que começa o evangelismo fora do Israel, né? A gente já falou disso. Começa aí. Acho que é em Atos, né? Tá mencionando. Sim. Né? Vai para Jerusalém, Samaria, até o final do mundo. Então, era basicamente o que o Paulo depois fez, né? Foi na Grécia atual, na Turquia atual, né? Sim. Na Ásia Menor ali, né? Na Itália, depois ele vai na ilha de Samosata. Hoje Samos. Mas talvez aqui vamos comparar rapidinho com Nicodemos, né? O João 3 mostra que uma mulher com poucas instruções podia entender tudo. Talvez eu pensei até maior do que Nicodemos, porque a gente não sabe muito bem, se imagino que Nicodemos acreditou no final. Mas, então, pode emocionar, né? Qualquer pessoa não precisa estudar em Harvard, às vezes pode ser até contraprodutiva, vamos ser honestos. Qualquer pessoa deste mundo pode ser tocado por Jesus e influenciar o mundo. O poder do evangelho é esse, porque o evangelho, ele não... Paulo vai falar isso, Paulo fala assim: porque o meu evangelho não chegou até vocês apenas com palavras persuasivas, mas com poder no Espírito Santo. O que é isso? Só o Espírito Santo tem condições. Porque sabe uma coisa que acontece, Xavier? Às vezes, você que me ouve, que é pastor, que é obreiro, talvez essa é uma palavra para pessoas que às vezes se sentem frustradas. Por quê? Olha o que você falou. Eu prego para uma pessoa, mas eu prego para 50, 100... Talvez quando você vai pregar para 2, 3, você se sente frustrado. Por que se sente frustrado? Porque o Brasil criou uma ideia de numerolatria, ou seja, se não tiver tantos milhões de seguidores... Quantidade, né? E a qualidade. Se não tivesse... E isso não demonstra qualidade. Não é essa a questão, não é esse o foco. O foco é o quê? Transformar pessoas. Então isso, às vezes, vai gerando essa frustração. E olha o poder do evangelho. O poder do evangelho não é você que faz a transformação, você só deposita a semente. Você só prega a palavra. O poder do convencimento é do Espírito Santo. Então, tanto Nicodemos, que tinha um intelecto mais avançado, quanto a mulher que tinha um intelecto um pouquinho menor, compreenderam a mesma mensagem. E quem faz isso é o poder do evangelho. Por isso que a Bíblia fala: pregue a palavra. Porque a palavra, que é de Deus, não a minha e não a sua, ela vai e é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Se ela bater e entrar, pode ter certeza que ela causa divisão do bem e do que não presta. E também na comunicação é importante, né? Imagine que você vai pregar talvez um lugar, vai mudar um pouquinho as palavras, talvez você não vai usar tanta palavra grega, né? Sim, exatamente. Tanta intelectual. Pela primeira vez esse programa não tem quase nada de grego. Você viu? Acho que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente está entendendo isso é né? bom, né? Isso é muito bom, porque a gente atrai todo esse... É o que você falou, isso é fantástico. Tem um público que gosta. Essa transparência nas palavras, na comunicação, você entender eu que sou o emissário, você que é o emissário, com o nosso interlocutor, né? Aquele que acompanha o nosso conteúdo. Porque às vezes a gente também, eu falo talvez para mim, a gente vai usar a palavra um pouquinho complexa, né? Mas na comunicação, simplificar e jogar o interlocutor no centro, que o Jesus fez com a mulher samaritana, a gente pode aprender aqui, né? Uma lição dessa simplicidade, né? Que anotei aqui. Depois de 2 dias em Samaria, né? No centro do Israel agora, né? Na Cisjordânia atual,
mais ou menos. O Jesus vai pelo norte, ele vai para Galileia, na cidade de Caná, lembra? Caná a gente fez o transformação, né? O João 2 ali. Da água em vinho, João 2. Nesse momento, Jesus disse uma frase muito conhecida: ninguém é profeta em sua própria terra, né? Muitas pessoas pensam que essa frase não é de Jesus, mas é. Ninguém é profeta em seu país, na sua própria terra. Na sua opinião, ele está mais criticando aqui os galileus, porque ele cresceu na cidade de Galileu, ou também mais aqui uma crítica no judeu de Jerusalém, ou da Samaria? Samaria acho que não, porque foi bem recebido, né, pela mulher. O que acontece, Xavier? Quando você vai analisar as profecias, ele usa a palavra nenhum profeta é reconhecido na sua própria terra. É porque Jesus, além dele cumprir as profecias messiânicas, Jesus também é profeta. Por quê? Olha só a diferença. Jesus cumprir a profecia não mostra que ele é profeta, mas Jesus profetizar mostra que ele é profeta. Aí você pergunta assim, professor, mas Jesus não era Deus? Era, mas como homem ele também profetizava. E olha o que aconteceu. Jesus falou muitas coisas que estão acontecendo em Israel hoje, por exemplo. O próprio Mateus 24 vai trazer um pouco dessa questão. Mas ele profetizar é ele falar de coisas que vão acontecer no futuro. Olha o detalhe. O povo judeu não queria receber Jesus como Messias e muito menos como profeta, porque talvez uma exortação de Jesus, talvez uma colocação um pouquinho mais afrontosa que ele faria ou que ele fez com relação aos judeus, isso vai gerando um desconforto intelectual e eles vão um pouco que rejeitando Jesus. É nesse sentido que ele fala, porque o próprio João... na verdade, isso aí que a gente está falando, João falou. Se você pegar João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele vai falar assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Entendo. Ele vem para falar e para cumprir as profecias e para profetizar. Mas o que os judeus fazem? Não recebem. Aí, portanto, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o filho de Deus. Ou seja, eles recebem Jesus como profeta, recebem as profecias e prosperam. Não, achou esse... bem interessante. Talvez tenha também uma parte que algum outro trabalho é que o Jesus era apenas um carpinteiro de Nazaré. E também, desculpa, os irmãos dele, né? Acho que ele você é meu irmão, você não é o Messias, né? Sim. Ele sofreu um pouquinho de talvez né? Sua mãe te vê como pequeno Paulo, não te vê como agora um pastor que tem muito seguidor, muito... É normal, né? Também minha mãe, ela me vê mais como pequeno Xavier. Sim. Ela não me vê como, talvez, uma pessoa que trabalha no mundo da mídia. Sim. O Jesus foi difícil também de não ser valorizado muito pela própria família. Então, tem muito isso. Embora essa é uma discussão um pouquinho acirrada, Xavier, porque, ainda voltando um pouco na questão das bodas de Caná, quando acaba o vinho, a Maria, quando vai conversar com ele, o que ela fala? Obedeçam tudo o que ele falar. Por quê? Porque ela sabia o que ela estava gerando, né? Então, isso acaba sendo uma questão importante. Agora, na mente de todos eles, além de mãe e pai, que talvez José tenha morrido muito cedo, por isso que depois ali do capítulo 3, 4, não se ouve falar mais nele, Jesus vai receber o papel de pai na família, nós chamamos em hebraico de Goel, né? Aquele que assume a responsabilidade do cabeça. E nem dos irmãos. Por quê? Porque é isso mesmo que você falou. Você tem razão. Tá mais os irmãos, desculpa, sabe? Você falei da Maia, não quero ofender ninguém, era só minha analogia. Você não está errado. Pode até acontecer em algum momento ela não entendeu realmente quem ele é, porque às vezes dá um bug. Todo mundo sentiu isso. Mas os irmãos também é a mesma coisa. Mais sobre os irmãos. E na cidade também. Por quê? Porque tinha hora, Xavier, isso aqui que eu vou falar é tão sério, Jesus saía daqui e aparecia aí do outro lado da sua tela. Passava pelo meio das paredes. Por quê? Porque era a dupla natureza. Então, uma hora você fica meio perdido. Quem será que é ele? O que será que está acontecendo? E, só para concluir, o que ele falava para os discípulos? Quem pensam vocês que é o Filho do Homem? Porque ele estava preocupado em saber o que realmente o pessoal pensava que ele era. Porque, trocando em miúdos, Jesus era o monstro sagrado, né? Então, quem olhava falava assim, ele não é normal. Então, pode acontecer. Uma hora ele tá normal mexendo na carpintaria, daqui a pouco ele tá profetizando. Sim. O alerta.
Talvez seja você. Você é um pastor, um obreiro, que está lá no trabalho, na obra. E aí, às vezes, durante o dia, você tá ali tá fazendo trabalho na sua casa, tá motorista de Uber, táxi, empresário. Aí chega na igreja à noite, você vai profetizar, o engraçadinho vem falar assim: ah, mas esse irmão tava comigo durante o dia agora, a gente almoçou junto, como que é agora ele vai querer profetizar? É isso que vocês não entendem. As coisas de Deus não tem essa complexidade. Deus quer usar e fazer as pessoas simples, porque o que funciona, vai na minha. É a simplicidade. E talvez aqui uma parêntese, né? Anotei, mas é uma conversa, né? O sucesso fantástico, gigantesco da Assembleia de Deus no Brasil, porque, vamos ser claro, é a única igreja que é a número 1, bem de longe, a Assembleia de Deus, né? É que você fala. Tem muitas pessoas que talvez tenham uma profissão mais simples. Sim, sim. Mas eles são pastor à noite ou de domingo, então acho isso válido e que contribui muito pelo ter, não sei, 40% da população brasileira evangélica, né? Porque o crescimento vem da Assembleia de Deus em grande parte, né? Inclusive, Xavier, eu queria comentar isso, que assim, os nossos amigos, né, os nossos obreiros, a igreja, ela tem um problema de investimento. Então, por exemplo, o pastor hoje, ele tem que dividir a profissão secular com o ministério. Então, o cara, é o que você falou, o cara tem que trabalhar durante o dia e chegar no culto da noite pronto para ele pregar o melhor sermão e todo mundo se converter. Jesus tem que curar e levantar o paralítico ainda. Ou seja, o cara não tem tempo de ler uma Bíblia, o cara não tem tempo de ler um livro, não tem tempo de fazer um curso. E outra, falta recurso. Então, quando você vê obreiros dedicados, mesmo que ele trabalhe fora, aí ele tem que cuidar da esposa, ele tem que cuidar dos filhos e ele tem que cuidar da obra, e ele desempenha um trabalho fantástico. Você é guerreiro, parabéns. Deus continue te abençoando. É isso que o texto fala. E mesmo fazendo isso, você ainda é desvalorizado. Não, total, né? Concordo. E final desse capítulo 4, né? Na Galileia, basicamente o lugar onde Jesus passou o ministério, a grande maioria do ministério, né? Jesus realizou um milagre para o filho de oficial do rei, talvez o rei Herodes, pode falar o contexto histórico, que era muito doente e que vive em Cafarnaum. Cafarnaum é 30 quilômetros de Caná. Sim. Você pode ver uma mapa do norte do Israel. E então o oficial anda cerca de 30 quilômetros para ver o Jesus em Caná. Uma pergunta aqui que o texto eu acho um pouco difícil de entender, porque o Jesus responde a esse homem: a menos que você veja milagres e maravilhas, você não acredita. E também eu tomo isso como uma crítica para ele. Pode explicar porque ele tem essa... De novo, uma pergunta que talvez é um pouco difícil hoje em dia, uma retórica bem diferente de todas as perguntas nessa época. O que acontece, Xavier, é que aí foi uma pancada de Jesus. Por matuto, quem lê ou quem ouve entenda, é uma... Jesus aperta o parafuso ali. Por quê? Porque é o seguinte, esse contexto antecede o Tomé. Porque o pessoal fala assim, não, eu só acredito se eu ver, eu tenho que ver, se eu não ver eu não acredito. Talvez esse cara ouviu falar dos milagres que Jesus estava fazendo. E às vezes, Xavier, isso acontece na nossa vida. Olha a lição, olha o contexto. Eu sei que Jesus está fazendo. Eu sei que tem gente contando os milagres. Eu sei que as pessoas vêm contando o testemunho. Mas não aconteceu na minha vida ainda. Tenho certeza que eu vou falar com você agora. Quando acontecer comigo, aí eu vou começar a acreditar. Condicional, né? Eu vou começar a acreditar. Aí Jesus tá falando assim, Então, sabe o que tá acontecendo? Eu entendo sua fraqueza. Mas você tá desacreditando daquilo que eu posso realizar. Mas aqui vem a doutrina da graça de Deus. Porque o de Jesus, né? Porque ele fala, ele curou o filho, né? Porque eu pensei bem preparando a emissão, ele poderia também não curar. Sim, ia continuar igual, né? Porque realmente é bem condicionado, né? Eu só vou acreditar, na minha entendimento, se meu filho... Se acontecer comigo, na minha casa, se eu ver, porque ele tá doente lá, ele vai morrer. Mas depois tem uma transformação. Sim. Porque depois a Bíblia fala que até a família acreditou, toda a família. Jesus sabia o coração, né? Era um coração um pouquinho...
é moderno, talvez, Sim. né? Condicionada, né? É a ansiedade, né, Xavier? Assim, ninguém quer ver total. um filho morrer. Não, então o cara tá muito na mente desesperada. Mas, de novo, o mesmo contexto aí com a mulher de Samaria. Jesus vai curar primeiro a mulher de Samaria, para depois acontecer e converter a casa dela. Jesus precisava trabalhar no psicológico dele. Por quê? Porque mesmo que o filho fosse curado, o foco de Jesus não estava só na cura do filho, estava em resgatar a família. Nós seremos ignorantes demais de achar que Jesus só quer realizar alguma coisa na minha vida. Jesus realiza no particular, mas ele sempre visa o coletivo. Às vezes tem as dificuldades, acho, no cristianismo, em algum conceito, assim, graça. É difícil explicar a graça. Acho que esse texto explica muito bem a graça. A graça é, na minha opinião, é não merecida. Sim. A gente não merece, e esse oficial, né, o filho do oficial, essa família não merece a graça. Mas Jesus foi muito generoso, e depois a gente pode ver que Jesus aumenta a fé do oficial do rei. É como se ele cura e dá a fé. Então é perfeito, né? Sim. E o final, o homem tinha fé. Tinha fé. Talvez ela estava ocultada pelas dificuldades. A ansiedade, gostei dessa palavra. E talvez aqui temos pessoas que nos assistem, né? Que tem até na minha família temos criança doente, né? De sempre, não sei que você dá uma mensagem também sabe o que acontece? De esperança. O que acontece é o seguinte, Xavier. Às vezes o meu problema, não é que eu não acredito, mas o meu problema oculta a minha fé. Isso é profundo demais. O que Jesus tem que fazer? Ele tem que eliminar o problema da minha vida para que aquela fé que está escondida, ocultada, seja colocada de forma transparente. É por isso que Jesus gosta de realizar milagre. Por quê? Porque ele, mesmo que você tenha medo, mesmo que você não consiga, porque não é pelas suas forças, não é pela sua fé, é pela vontade e o querer e o efetuar de Deus. Ele sabe que você tem, mas mesmo fraco, ele só precisa da sua fraqueza, porque Paulo vai entender isso dizendo assim, ó, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É um paradoxo. Sim, lógico, né? E porque, terminando sobre esse segundo milagre, né, que está escrito no final do João capítulo 4, me parece que muitas vezes estamos interessados com o oficial do rei em nossos próprios interesses. Até, aliás, você falando um pouquinho do grego, né, o livro de João ele menciona mais os sinais, né, senão e não tão milagre. E uma reflexão que eu fiz o sinal ele é mais... O sinal tem que ver a origem do sinal, é de Jesus. O milagre tem um lado porque o narcísico, né? Quer dizer, o milagre para mim. Né? E a gente volta também algum problema na teologia brasileira e no mundo, dessa teologia da prosperidade. Porque muitas vezes a gente busca mais nosso conforto, nossa felicidade, e menos, talvez, voltando, aliás, no início do programa sobre a comida espiritual. Muito fácil para mim falar, né? Devo confessar, né? Porque vai demorar anos para entender. Sim. Né? Sei que você quer comentar um pouco sobre essa lição, concluindo essa segunda parte do capítulo 4 de João. Eu entendo que assim, Xavier, a gente tem que tentar ser o mais simples possível, como tudo. Eu vou citar um filósofo que talvez seja um dos maiores sábios, que não deixou nada escrito, assim como não deixou Jesus, como também não fundou nenhuma escola, Sócrates. Sócrates era tão simples que ele andava de chinelo, talvez descalço, no meio das crianças. Só que a forma que ele se vestia, que ele estava portado, não remetia o seu intelecto. Então as coisas foram trocadas hoje. Jesus era a mesma coisa. Ele andava de forma simples, talvez descalço com uma sandália, mas ele vinha para resolver o problema de muita gente. Hoje, nós colocamos cortinas e máscaras, de fato, em quem somos, para tentar se aproximar mais do que essa sociedade traz. Então você tem seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades, e tudo isso faz com que você seja imediatista, para que você seja nervoso, para que você queira um milagre, talvez só para você por conta do egoísmo. Mas, na verdade, qual é a maior lição aqui? Entenda, Jesus pode... Ele quer e vai fazer um milagre na sua vida. Só que esse milagre que foi individual visa um bem
coletivo. Calma. Se o milagre chegar para você, você vai levar ele para sua casa e para toda a sua família. Um exemplo riquíssimo disso é Noé. Noé, tá todo mundo ruim. E agora, senhor, você vai construir uma arca só para mim? Não. Para você, para toda a sua família. Ainda vai um cachorrinho, ainda vai um gatinho, ainda vai um papagaio. Fica tranquilo. Jesus tem um milagre para sua família. Pode ter certeza. Ah, bom, obrigado. Gostei dessa conclusão. E a gente se vê para o capítulo 5, né? Em alguma semana, com você, espero, né? Tchau, tchau. Até mais.